Olá, bem-vindo a mais um episódio do CV Cases. Estamos em São Paulo, capital, na sede da Ario Sistemas, com o nosso convidado Rogério. Obrigado, Rogério, prazer, Lucas, por aceitar nosso convite. Então, vamos bater um papo sobre a nossa parceria, histórias e tudo mais, e do ponto de vista da tecnologia e o varejo. É isso aí. Então, minha primeira pergunta, Rogério, é da sua base de clientes, quantos por cento hoje que tem sistema de fidelização e CRM? Você pode chutar assim. Eu posso te dar algo bem preciso. A gente deve estar em torno de uns 40%, bastante perto da média do mercado, que a gente ouve aí, de uma forma geral, no varejo nacional, que deve ser de uns 50%. Então, a nossa base está bem perto da média. É isso aí. E desde 2018, que foi o início da nossa parceria... 17 para 18, né? 17 para 18, né? Foi uma das primeiras integrações nossas com parceiros, assim, de longa data. Era bem menos, né, Rogério? Como é que era lá atrás, assim? Era bem menos. A procura era bem menor, né? A gente percebia que as políticas de fidelização há 10 anos atrás, elas estavam limitadas ao grande varejo, né? Depois o médio varejo começou a adotar. A gente tem percebido de 5, 6 anos para cá alguns desafios sendo superados, principalmente a questão do investimento, né, que sempre foi uma preocupação muito grande. Mas tem evoluído bastante e também a pandemia acelerou algumas tendências. Acelerou. É isso aí. Principalmente o comercial, que antes a gente fazia o comercial de porta em porta, e agora a gente tem essa possibilidade de fazer videoconferência, né? Então isso também expandiu. Também. E o que hoje impede, no seu ponto de vista, desse varejista que não faz parte dos 50%, 60% hoje, de ter o seu sistema, dar esse passo em direção ao CRM? Isso é importante. A gente já ouviu de tudo aí no mercado, desde falta de tempo, falta de conhecimento, falta de processo, minha equipe não está preparada, meu time não está preparado, é caro. Ou é caro. Esse é o principal, né? Então esse é um desafio, como eu disse anteriormente, que a gente já superou, né? Já foi a época que o supermercadista tinha que investir centenas de milhares de reais para ter um sistema de fidelização e CRM, né? Você mesmo tem soluções aí a partir de R$199 por mês, né? Então são bem viáveis e apresentam um retorno bem rápido. E o que começa a motivar esse varejista que por enquanto está parado? O que faz ele criar essa motivação? Bom, primeiro é analisar o mercado, né? Se o teu concorrente do lado está fazendo alguma coisa para fidelizar o shopper, fidelizar o consumidor, você vai perder terreno se não fizer, né? Então esse é um primeiro ponto. Segundo, tem que estar atento às tendências, né? Tendência é algo que tem uma curva de adoção um pouquinho mais longa do que a onda e do que a moda, né? São coisas diferentes, né? Onda e moda são coisas que tem uma curva de adoção mais rápida, só que ela cai mais rápido também. Então tem que estar atento à tendência. O pessoal demora um pouquinho mais para adotar, mas ela estabiliza e vem para ficar. Então eu acredito que políticas de fidelização, engajamento, CRM de uma forma geral é uma tendência, tem que ficar de olho. E qual que seria a sua dica para aquele varejista não digitalizado, não está digitalizado? Tem alguns primeiros passos para ele começar a adotar. Começa do básico, de pequenininho, fazendo o básico. O pequeno pode fazer o básico, não adianta querer fazer tudo de uma vez. Vai analisando os resultados e implementando novas tecnologias, novos processos aos poucos, realimentando em cima daquilo que ele tem de resultado. Não adianta querer fazer tudo de uma vez. E segundo ponto importante, está se falando muito hoje em transformação digital, né? E ter na cabeça o seguinte: transformação digital ela é muito mais transformação do que digital. A gente está falando mais de pessoas, mais de processos e menos de digital. Como é que a tecnologia pode te ajudar a implementar esses processos? Então tem que ir devagar, automatizar, digitalizar aquilo que precisa ser digitalizado, que precisa ser automatizado. Então sua dica é que o varejista comece num plano básico, num plano básico, 199, vai sentindo, estou maduro, faço upgrade. Vai medindo os resultados e vai fazendo upgrade. E qual que é a importância dos dados nessa história toda? Porque eles às vezes perguntam, mas o que eu faço com os dados? Tem que preocupar com isso no primeiro momento? Ou tem que preocupar mesmo? Naturalmente, né? Todo mundo, a frase da moda é que o dado é o novo petróleo, né? E assim como o petróleo, o dado também precisa ser beneficiado. Senão vira um bando de dados, ao invés de um banco de dados, né? Então, ter a informação bem organizada é uma premissa. E a partir daí você começar a minerar essas informações para ter
informações sobre como é que você segrega geograficamente por cliente, gerar campanhas de marketing direcionadas, frequência de compra, prevenção de churn. Você até tem um produto, uma funcionalidade importante para isso, né, que é o top inativos, né? Você checar ali se os seus clientes mais importantes estão mantendo uma frequência na tua loja, se eles se afastaram, por quê, né? Então, todas essas informações estão lá dentro, porque de forma inequívoca o varejo gera, principalmente no supermercado, uma quantidade enorme de dados todo dia. A informação está lá dentro. Né? O nosso desafio, né, para mim que forneço RP, para você que fornece CRM, é extrair essas informações e devolver e transformar isso em funcionalidades para tomada de decisão para o supermercadista. Maravilha. Então tem 4 dados que a gente pode falar de forma bem pontual, né? Que é a frequência de compra, o ticket médio, a geolocalização e dados cadastrais, aniversariantes, mulheres, idade, por aí vai, né? Então só essas informações logo de cara, assim, já tem condição de trabalhar e fazer algumas campanhas. Campanhas dirigidas e personalizadas. A hiperpersonalização, que é o que se fala hoje, né? E não precisa de uma estrutura tão grande para poder fazer essas ações pontuais. Naturalmente não. Como eu falei antes, o dado já está lá, né? E o fato de hoje a gente trabalhar operando na nuvem, né? Isso facilita qualquer ação em tempo real, né? Então isso tem ajudado bastante. E do ponto de vista técnico, tecnológico, o trade. Trade é um sonho de todo varejista de conseguir ser apoiado nas ações junto ao trade. Então, qual que é a força do trade do ponto de vista tecnológico e os dados, né? Porque o varejista tem que ter os dados. Então, dessa maneira, o que você acredita que é a força disso? De novo, a gente tem, o dado está lá. Então, você imagina você trazer a indústria para o jogo, é algo que é fundamental para o negócio. Imagina uma campanha do tipo, você vai lá e extrai, vamos assim, sem falar marcas aqui, os seus 10 maiores clientes de uma determinada cerveja, tá certo? A gente consegue mandar isso para o sistema de CRM, né, para o Cresce-Vendas. O Cresce-Vendas trabalha esses dados, mostra, você tira um relatório e fala, olha, vamos ali no fabricante e fala, olha, vamos mandar um cooler exclusivo, né, para esses 10 maiores aqui. Esses caras compram muito aqui. Manda o cooler para a loja, você dispara um e-mail marketing, seu fulano vem tirar o seu cooler aqui da cervejaria tal, aqui na loja tal, que é a loja que o senhor gosta de frequentar, né? Isso é hiperpersonalização, isso é trade, isso é trazer a indústria para o jogo. Né? E com o CRM a gente consegue fazer isso. Perfeito. Agora falando de engajamento, tem uma ferramenta que a gente lançou recentemente, que é o check-in de vantagem. Só para explicar de forma resumida, ele é um ativador, né, com um único botão ou via QR Code. Ele dá preço 2, oferta surpresa, prêmio instantâneo, dobra a pontuação, dá cashback, enfim. Então ele amplia a importância do aplicativo. Como que você enxerga o engajamento nessa história toda do CRM? Bom, falando do cashback, falando de promoções como a raspadinha, que também tem dentro do aplicativo, né? Primeiro, assim, é importante para você trazer recorrência, tá certo? Toda a iniciativa em que você gera uma forma em que o cliente vai voltar ou para a tua loja ou para o teu aplicativo para comprar de novo, isso eu nem preciso dizer da importância desse tipo de ação, desse tipo de funcionalidade. E o outro ponto importante é superar os desafios que a gente sempre fala. Para colocar uma política de CRM e de fidelização, você tem 2 desafios grandes. O primeiro é fazer com que o cliente se cadastre, aceite os seus termos da política e se cadastre. E o segundo é fazer com que ele use. Não adianta nada ele se cadastrar e não se identificar depois, na hora que estiver comprando, para a gente poder fazer essas análises todas. Então, essas ações de engajamento, elas, por fim, acabam estimulando, né, sejam essas funcionalidades, acabam estimulando o cliente a comprar de novo e a se identificar quando está comprando, que é importante. Com certeza. Falando em raspadinha, o Rogério viu agora há pouco a gente, a raspadinha na prática, né? O cupom raspável na tela do celular. Queria que você desse o seu depoimento dessa ferramenta, o que você achou, qual que é a importância. Cara, eu achei muito, muito legal. Eu sempre gostei disso, eu vi isso lá fora no PDV, no checkout, raspando na tela. E foi muito inteligente levar isso para dentro do aplicativo, aproveitando um comando gestual do próprio dispositivo do cliente. Eu acho que isso faz todo sentido, né? A funcionalidade está ali, era só a gente explorar, né? Muito bom. E aí, conectando na raspadinha, você falou também de top nativos, né? Que é aquele cliente que parou de comprar, mas são os melhores compradores. A gente uniu as duas coisas.
uma ferramenta que vai trazer o cliente de volta, os melhores, de forma automática, só que o cupom que vai ser enviado é uma raspadinha. Então, as duas coisas. Como é que você enxerga isso para recuperar cliente perdido, reduzir churn e engajamento? Bom, são as duas coisas mais importantes para o supermercadista, né? Aumentar o ticket médio em cima do cliente identificado e evitar perder aquele que realmente deixa margem no teu negócio. Né? A gente sabe que tem o consumidor que só entra para comprar item de folheto e tem aquele que entra e deixa margem no teu negócio. Então essas ações, de novo, a gente volta na questão dos dados. Né? Se você não conseguisse minerar os dados, analisar os dados e identificar potenciais riscos de churn, ou você está perdendo um cliente importante, você jamais poderia oferecer uma funcionalidade dessa. Sim. Ou perceber que uma funcionalidade dessa seria importante para o supermercadista. Agora, juntar as duas coisas, então, é a cereja do bolo. Né? Sim, porque o engajamento vai puxar o cliente. Vai puxar o cliente e evitar que ele saia. Exato, né? Maravilha. E de lá para cá, desde 2017, né, Rogério, muita coisa mudou no mundo e na Cresce Vendas. Então você vê uma ferramenta bem inicial, bem embrionária, e agora a gente já tem, né, um bom sistema consolidado. Então eu queria que você falasse para o público, né, dessa evolução, o que você percebeu, o que você sentiu. Sim, isso é importante. A gente percebeu lá atrás, né, uma ferramenta que já entregava mais do que a gente conhecia, né, do que já existia de CRM no mercado. É importante a gente falar também da experiência do usuário, da interface, a forma como a ferramenta se comunica com o usuário é uma coisa importante, isso também saltou aos olhos. Mas o que a gente vem, uma coisa que vocês nunca perderam, que eu acho importante isso, é a preocupação em um cliente estar usando a ferramenta, se ele está obtendo os resultados que ele esperava quando ele contratou. Eu acho que isso é importante, né? Vocês sempre estão bem atentos a isso. E a evolução, né? Você citou aqui uma série de novas funcionalidades que vão aprimorando o produto e entregando mais resultado para o supermercadista. Acho que isso é importante. E legal também esse relacionamento, né, Rogério? Que desde sempre a gente tem uma proximidade muito boa, a gente nunca distancia. Então, acho que esse fator humano também fortalece muito essa parceria, né? De uma forma geral, para a gente, para a Arius é muito importante parcerias. Aí eu vou explicar por quê. A gente acredita muito em foco. Nosso foco é automação e gestão do varejo. Qualquer coisa que foge disso requer um nível de especialização. E a gente acredita que as soluções que orbitam o nosso ecossistema, elas estão muito mais bem preparadas para entregar isso com mais qualidade do que se a gente tentasse fazer, né? E o CRM é uma dessas soluções em que a gente acredita que o nível de especialização é importante. E nesses 6, 7 anos de integração entre os dois sistemas, também queria que você comentasse como é que está o nível de maturidade dessa integração e também da integração que está vindo agora com o e-commerce, que é uma nova funcionalidade, né, que promete uma expansão muito grande e atender de forma omnichannel, né, o nosso cliente varejista. O e-commerce, de uma forma geral, veio também, acelerou bastante também durante a pandemia, né, a adesão. Ele se consolida também como uma tendência, então isso é importante. Em relação à integração, do ponto de vista técnico, a gente usa o que tem de mais moderno em termos de tecnologia para a interface entre sistemas. E o dado que eu mando para você é o que eu tenho de mais precioso dentro do Arius, né? Que é o que eu tenho que manter de forma íntegra dentro do meu sistema, que é movimento de vendas, informações sobre vendas. Então a preocupação na interface é zero, porque eu tenho que entregar um dado íntegro e precioso para você, tá certo? Então as análises que você vai fazer são em cima de dados bastante consistentes. E então, tudo em tempo real. E tudo em tempo real, que é o mais importante. Maravilha. E para a gente finalizar, queria que você dissesse para o público para que tipo de empreendedor que você recomenda Cresce Vendas, fidelização e CRM e por quê? Eu recomendo, independentemente do tamanho do negócio, eu recomendo campanhas de fidelização, um bom sistema de CRM, integrado naturalmente a um sistema que permita entregar esses dados para o Cresce Vendas. Eu recomendo a todo empresário preocupado com a longevidade do negócio, né? Porque o mundo hoje está em constante transformação, as coisas estão mudando muito rápido, a informação é algo que é essencialmente líquido e se espalha de uma velocidade exponencial, e com isso o comportamento de compra do nosso cliente, né, ele também
se altera numa velocidade muito grande. Então, resumindo, eu acredito que ter uma política de CRM, de fidelização bem definida, uma boa aplicação de CRM é fundamental para quem quer ter um negócio sustentável, de sucesso e longevo. Então comece. Maravilha, Rogério. Muito obrigado, meu irmão. Eu que agradeço poder falar um pouquinho sobre a nossa parceria aqui. Muito obrigado pelas palavras, vai ajudar muito o nosso público a ter uma visão mais ampla de como começar, da importância, dessa visão geral da sua experiência com varejo e automação e tecnologia. Obrigado pelo convite e sucesso para todos nós. Obrigado, pessoal. Valeu. Até o próximo episódio.